Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 6 de outubro. A sombra do desaparecimento de Stella ainda pairava sobre todos. As conversas, as lágrimas e as suspeitas se cruzavam em cada esquina, e ninguém conseguia seguir a rotina como antes. Era nesse clima de tensão que a cantora se armava de coragem para buscar respostas. Ernesto tenta despistar Dita sobre seu envolvimento no sumiço de Stella, e Tamires desconfia. O homem, com olhar calculista, tentava usar de sua lábia para afastar qualquer suspeita. Ele afirmava que não tinha ligação com o que havia acontecido e inventava justificativas para cada detalhe que o comprometia. Dita, firme, não baixava os olhos, mas sentia dificuldade de arrancar dele a verdade. Observando a cena, Tamires, sempre atenta às contradições, começou a notar o nervosismo de Ernesto. Para ela, havia algo além do que ele revelava, e a desconfiança se fixou como uma certeza no coração. Do outro lado do enredo, segredos também circulavam em confidências. Inês diz a Sandra que Ernesto está preso. A notícia pegou a jovem de surpresa. Sandra, que havia chegado recentemente ao Brasil com a intenção de escapar de seus próprios fantasmas, foi tomada por inquietação. A revelação de Inês a deixou dividida entre a repulsa pelas atitudes do homem e a ligação forte que ainda os unia. Ernesto, mesmo atrás das grades, continuava a ser uma presença que agitava o destino de todos, e a cumplicidade de Sandra com Inês mostrava que ela não tinha deixado o passado para trás. Enquanto isso, a ausência de Stella era cada vez mais insuportável. Anabela se desespera com a ausência de Stella, e Celso e Candinho tentam apoiá-la. A jovem, sem forças para suportar a falta da amiga, deixava-se levar pelo choro e pela angústia. Suas mãos tremiam, a respiração era curta, e parecia que a esperança se esvaía a cada minuto. Celso, atormentado pela culpa, aproximava-se para lhe oferecer palavras de consolo, ainda que sua própria fé estivesse abalada. Candinho, com a simplicidade e sinceridade que lhe eram características, buscava animá-la, garantindo que todos fariam de tudo para encontrar Stella. O trio compartilhava uma dor que os unia, formando um elo de solidariedade em meio ao sofrimento. Enquanto os adultos enfrentavam dramas maiores, a juventude também buscava compreender o turbilhão em que estavam inseridos. Sabiá conversa com Samir sobre Celso. O rapaz, com sua inocência perspicaz, ouvia os conselhos e observações de Sabiá, que tentava explicar quem era Celso e a importância dele em toda aquela história. Samir, curioso e emotivo, se mostrava atento, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça maior do que sua própria idade permitia entender por completo. A conversa deixou no ar a sensação de que Samir começava a enxergar além das aparências, percebendo que a vida adulta carregava segredos e dilemas mais complexos do que imaginava. No campo do coração, os desejos e insistências não cessavam. Quincas insiste em ficar com Sônia. Apaixonado e determinado, ele não se conformava com as negativas da jovem. Mesmo ciente das complicações, Quincas repetia declarações, jurava amor e garantia que poderiam ter uma vida juntos, longe das turbulências da cidade. Sônia, contudo, se mostrava dividida. Ainda havia lembranças e sentimentos ligados a Lauro, mas a insistência de Quincas lhe despertava dúvidas e a sensação de que talvez pudesse encontrar paz em outro caminho. Enquanto as paixões se desenrolavam, a tensão entre inimigos se acirrava. Celso enfrenta Ernesto. O encontro entre os dois foi marcado por olhares duros e palavras cortantes. Celso, indignado, exigia respostas e acusava Ernesto de ter responsabilidade direta no desaparecimento de Stella. Ernesto, mesmo acuado, não deixava de demonstrar sua arrogância, respondendo com ironias e insinuando que Celso não teria coragem de ir além das palavras. O clima ficou pesado, e a raiva de Celso transbordava, ao mesmo tempo em que Ernesto mantinha o jogo perigoso de negar e provocar. E foi nesse emaranhado de sentimentos que o destino deu mais uma volta inesperada. Ernesto e Sandra se reencontram, e se beijam com paixão. A cena carregava uma contradição brutal. Ela, que havia acabado de ouvir de Inês que ele estava preso, encontrou nele um misto de desejo e tormento. O beijo não foi de ternura, mas de intensidade, como se ambos tentassem esquecer, ainda que por instantes, as consequências de tudo que o cercava. Era um reencontro carregado de passado, de mágoas e de uma ligação que, mesmo envenenada, permanecia viva e ardente. Enquanto os corações se incendiavam, a cidade voltava seus olhos para um lugar de encontros e emoções, o dancing. Ali,
As noites eram sempre embaladas por música e sentimentos. E naquela noite, o palco foi tomado por uma voz que falava mais do que palavras. No Dancing, Dita canta em homenagem a Stella. Comovida pela ausência da amiga, a cantora colocou sua dor em cada nota, sua esperança em cada verso. O público, emocionado, acompanhava em silêncio, respeitando o tributo. A canção atravessava as paredes do salão e alcançava aqueles que mais precisavam ouvir. Os amigos que ainda buscavam Stella, os que a amavam e até mesmo os que carregavam culpa em seus corações. O episódio, assim, reunia todos em torno de uma única sombra: a ausência de Stella. De um lado, Ernesto, tentando se esquivar das acusações, enquanto Tamires percebia a fragilidade de suas desculpas. Do outro, Inês e Sandra, unidas em segredos, mas ainda ligadas a esse mesmo homem. Anabela, consumida pela dor, encontrava em Celso e Candinho o apoio necessário para não sucumbir. Samir, sob as lições de Sabiá, começava a enxergar o mundo com novos olhos. Quincas, obstinado, não desistia de conquistar Sônia. Celso, em confronto direto, enfrentava Ernesto como quem luta por justiça e amor. Ernesto e Sandra, no entanto, mergulhavam em um beijo que revelava mais paixão do que razão. E Dita, com sua voz, transformava a dor em homenagem, unindo todos em um momento de esperança, mesmo que silenciosa. Cada gesto, cada palavra e cada olhar compunham uma teia maior, onde o desaparecimento de Stella era o centro, mas as paixões, as intrigas e as escolhas pessoais não deixavam de moldar o destino de todos. Terça-feira, 7 de outubro. A notícia do corpo encontrado na lagoa espalha-se como um vento frio que atravessa o coração de todos, principalmente de Celso, que se agarra a qualquer possibilidade de reencontrar Stella com vida. Celso exige que Sabiá traga notícia sobre o paradeiro de Stella, sua voz carregada de desespero e impaciência. O rapaz, embora esforçado, mostra-se aflito com a pressão do patrão, prometendo não descansar até obter informações concretas. Enquanto isso, Tamires, que aos poucos percebe a real face de Ernesto, aconselha Mirtes a se libertar da ilusão que o ex-namorado ainda lhe causa. Tamires aconselha Mirtes a esquecer Ernesto, falando com firmeza e ternura, como quem deseja abrir os olhos da amiga para um destino menos doloroso. Mirtes, porém, ainda guarda em si uma chama de apego, mesmo sabendo do caráter duvidoso dele. Longe dali, a escuridão da mente de Sandra e Ernesto se fortalece. Unidos pelo ressentimento e pela sede de vingança, eles trocam olhares intensos e planejam o próximo passo. Sandra e Ernesto prometem acabar com a vida de Candinho, selando uma aliança marcada pelo ódio e pela ambição. O beijo trocado por eles no reencontro não foi apenas paixão, mas também um pacto sombrio. Na mansão de Candinho, Carmen já prepara uma nova artimanha. Carmen arma um plano para se infiltrar na mansão de Candinho, movida por seus interesses ocultos e pela manipulação constante que exerce sobre Zulma. O objetivo é claro: criar mais discórdia e abrir espaço para que sua influência cresça entre os moradores da casa. Zulma, ainda iludida pelo suposto afeto de Candinho após a noite marcada pela poção, demonstra-se receptiva às ideias da comparsa. No coração da casa, Manuela decide não silenciar mais sobre sua mágoa. Manuela confronta Candinho sobre sua noite com Zulma, deixando transparecer toda a dor que sente ao vê-lo dividido entre sua lealdade à Dita e os encantos ardilosos da rival. Candinho, constrangido, tenta explicar-se, mas suas palavras são frágeis diante da realidade dos fatos. Manuela, firme, não se deixa convencer com facilidade, apontando que suas atitudes estão ferindo Dita. Enquanto isso, na escola, Margarida enfrenta sua própria batalha. Margarida se irrita com o descrédito de Olímpia, que insiste em subestimar suas ideias e seus esforços. A jovem, determinada a provar seu valor, enfrenta a situação de cabeça erguida, ainda que a raiva lateje dentro de si. Sua firmeza revela uma força que poucos ao redor imaginavam existir. No Dancing, um detalhe aparentemente pequeno provoca grande turbulência. Quincas deixa escapar que Zé dos Porcos esteve no Dancing, e suas palavras chegam rapidamente aos ouvidos de Maria Divina. A moça, dominada pela raiva e pelo ciúme, confronta Quincas, acusando de traição por ocultar a presença de Zé dos Porcos naquele ambiente. O clima esquenta entre os dois, e Quincas, atordoado por sua própria indiscrição, tenta remediar, mas a desconfiança já está instalada no coração de Maria Divina. De volta à mansão, Candinho reúne coragem e enfrenta Ernesto diante de uma testemunha essencial. Candinho pressiona Ernesto na frente de Paixão, expondo suas suspeitas e questionando sua ligação com o desaparecimento de Stella. O embate é tenso, e Ernesto, como de costume,
tenta mascarar suas intenções com respostas evasivas. Paixão, atento, observa cada detalhe, ciente de que há algo muito mais sombrio por trás da postura arrogante do rapaz. Celso, por sua vez, não perde tempo. Ele sabe que o destino de Stella pode depender de suas atitudes. Celso ameaça entregar Sandra à polícia, usando o reencontro dela com Ernesto como trunfo para tentar arrancar a verdade. Sandra, porém, mostra-se desafiadora, sem deixar escapar qualquer sinal de medo. O jogo de forças entre eles se intensifica, revelando a coragem e a determinação de Celso em defender a mulher que ama. O suspense atinge o auge quando Sabiá informa Celso que um corpo foi encontrado na lagoa. O anúncio cai como uma sentença, e Celso sente o chão abrir-se sob seus pés. O coração acelera, tomado pelo terror da confirmação que teme ouvir. A família, os amigos e até mesmo Candinho aguardam ansiosamente por detalhes, cada um lutando contra o pavor de que a jovem Stella esteja morta. No entanto, no íntimo de Celso, nasce também uma chama de esperança. Ele se recusa a acreditar que Stella tenha desaparecido de forma tão cruel, insistindo que apenas a confirmação oficial poderá dar fim às suas buscas. Entre lágrimas e orações, Anabela apoia o rapaz, tentando encontrar forças para suportar o peso da incerteza. O clima em toda a cidade é de tensão e expectativa. As águas da lagoa, outrora calmas e vistas como paisagem serena, agora se transformaram em palco de mistério e tragédia. O desaparecimento de Stella se torna o centro das conversas, e cada olhar, cada palavra dita, carrega o peso da dúvida e da angústia. Enquanto isso, Candinho, dividido entre suas culpas e seus sentimentos, percebe que sua insistência em pedir o perdão de Dita terá de ser sustentada por atitudes firmes. Zulma, mesmo presente e confiante após o efeito da poção, não encontra em seu coração o espaço que tanto deseja. O conflito entre as duas mulheres continua aceso, mas Dita se fortalece ao lado de Manuela, que a consola e a incentiva a manter sua fé no amor verdadeiro. Sandra e Ernesto, longe dos olhares que os perseguem, celebram suas vitórias momentâneas, mas não percebem que suas ações estão cada vez mais cercadas de riscos. A promessa que fizeram de eliminar Candinho os une, mas também os condena a trilhar um caminho de destruição e engano. No dancing, a música ecoa como um sopro de alívio em meio ao caos. Dita, com sua voz marcante, continua a encantar o público, mas por trás de cada nota a dor de seu coração dividido. Sua canção transforma-se em um lamento disfarçado, uma oração por Stella, uma lembrança viva da amiga que agora todos acreditam estar perdida nas águas. Assim, cada personagem se vê diante de escolhas que podem mudar destinos. Celso entre a esperança e o luto, Candinho entre a culpa e a verdade, Dita entre a dor e a coragem, Sandra e Ernesto entre a paixão e o crime. O corpo encontrado na lagoa permanece como enigma, e todos aguardam, em silêncio ou em desespero, a revelação que pode transformar para sempre suas vidas. Quarta-feira, 8 de outubro. A tensão que pairava sobre todos começa a se desfazer quando chega a confirmação de que o corpo encontrado na lagoa não era de Stella. Celso comemora ao confirmar que não se trata do corpo de Stella, o alívio estampado em seu rosto. As lágrimas que antes carregavam desespero agora caem como um jorro de esperança renovada. Ele abraça Anabela com força, como se quisesse dividir com ela a alegria de manter viva a fé no reencontro. Para Celso, a vida recobra o sentido, e sua determinação em encontrar Stella cresce ainda mais. Enquanto isso, no coração da mansão, Uma segue tramando seus movimentos com a ajuda de Carmen. Obcecada pela ideia de conquistar Candinho de vez, ela se aproxima de Ernesto com uma proposta ardilosa. Zulma sugere que Ernesto tente trabalhar no dancing para impressionar Paixão, acreditando que a inserção dele nesse ambiente poderia abrir portas e fortalecer sua ligação com o homem que tanto despreza, mas cuja fortuna tanto almeja. Ernesto, esperto e manipulador, mostra-se receptivo à ideia, já maquinando de que forma poderia transformar essa oportunidade em um benefício pessoal. Na cidade, os destinos começam a se cruzar novamente. Margarida e Aide encontram Lúcio e Paixão, e o encontro não passa despercebido. Margarida observa com desconfiança, enquanto Aide, sempre movida pela esperança de ser aceita, busca se aproximar de Lúcio com delicadeza, acreditando que, a cada palavra trocada, pode se aproximar da verdade sobre seus laços familiares. Paixão, embora fragilizado, mantém sua postura serena e sábia, recebendo a visita com cordialidade. Na mansão, Candinho procura amenizar o clima tenso que paira sobre todos. Candinho oferece um jantar para as crianças, gesto simples que aquece o coração dos pequenos e traz um pouco de alegria ao ambiente. Durante momentos, Luma tenta novamente insinuar-se como parte de sua vida,
Mas Candinho não permite que a confusão continue. Com firmeza, afirma Zuma que não é seu namorado, deixando claro que não deseja prolongar o mal-entendido criado pela noite em que esteve sob os efeitos da poção. Zuma, embora disfarce a frustração, sente o golpe em seu orgulho, mas não desiste da obstinação que alimenta. Enquanto isso, longe do conforto da mansão, o coração de Maria Divina se entristece. Maria Divina diz que está magoada com Zé dos Porcos por conta de Francine, revelando a ferida aberta pelo ciúme e pela sensação de traição. Zé dos Porcos, inocente em seus modos rudes, não compreende totalmente a gravidade da mágoa da jovem, mas sente no peito o peso de ter ferido os sentimentos de quem ama. A relação entre eles, marcada por simplicidade e intensidade, atravessa mais uma prova difícil. Do outro lado, Celso, ainda embalado pela esperança recém-reativada, cruza novamente o caminho de Sandra. Celso ajuda Sandra e aproveita para aconselhar a irmã a desistir de sua vingança, demonstrando, mais uma vez, o amor fraternal que sente por ela. Ele a olha nos olhos, pedindo que abandone os planos obscuros que vem nutrindo ao lado de Ernesto. Sandra, dividida entre o carinho do irmão e a paixão ardente pelo comparsa, ouve suas palavras com atenção, mas a chama da vingança ainda lateja em seu coração. A luta interna dela se intensifica, e seu destino se torna cada vez mais incerto. No universo de Ernesto, a oportunidade surge como um presente inesperado. Aide aceita empregar Ernesto para agradar Paixão, acreditando que, ao oferecer-lhe trabalho, poderia se aproximar ainda mais do amigo que tanto respeita. Ernesto, por sua vez, veste sua máscara de bom rapaz, agradecendo a chance, mas escondendo sob o falso sorriso seus reais propósitos. Paixão, mesmo surpreso, percebe algo estranho no entusiasmo repentino do jovem, embora escolha não expor suas desconfianças de imediato. Enquanto todos se movimentam em suas intrigas e esperanças, Stella, exausta e à beira do limite, vê-se em uma situação de desespero. Longe dos que ama, sob o peso da incerteza de sua própria sobrevivência, ela reúne suas últimas forças. Exausta, Stella implora a ajuda de Túlio, agarrando-se à possibilidade de encontrar, naquele gesto, a salvação de que tanto necessita. Sua voz, frágil e trêmula, carrega a dor de dias de sofrimento e a esperança de que alguém possa finalmente resgatá-la da escuridão em que foi lançada. Esse pedido de Stella ecoa como um fio de vida em meio ao turbilhão de desespero que assola todos à sua volta. Celso, sem saber da luta que sua amada trava naquele momento, fortalece sua busca. Candinho, dividido entre suas próprias batalhas sentimentais e a lealdade que deve aos amigos, sente-se responsável por apoiar Celso. Dita, por sua vez, continua a cantar no dancing, transformando sua dor em melodia, como se suas canções fossem uma prece pela amiga desaparecida. Sandra e Ernesto seguem mergulhados em seus planos de vingança, mas cada passo que dão os afasta de qualquer chance de redenção. Zuma e Carmen, igualmente, persistem em suas manipulações, mas a cada armadilha que criam acabam mais enredadas em suas próprias tramas. No entanto, a esperança de Celso reacende como chama que insiste em não se apagar. Para ele, a confirmação de que o corpo não era de Stella não apenas salvou seu coração do luto, mas também reacendeu a fé de que o amor pode, sim, vencer os maiores infortúnios. E assim, em meio a reencontros, desavenças e novos planos, todos permanecem ligados pelo fio invisível do destino, que conduz cada um deles ao inevitável desfecho. A história se desenrola como um tecido intrincado, onde a dor e a esperança se entrelaçam, e onde o pedido de socorro de Stella se torna o grito silencioso que ecoa nos corações de todos que a amam. Quinta-feira, 9 de outubro. O destino de Stella parecia pender entre a vida e a morte quando seu corpo, enfraquecido pela exaustão e pelo sofrimento, cedeu. Stella desmaia nos braços de Túlio, que, atônito, a ampara como se segurasse um tesouro prestes a se perder. Comovido pelo estado em que a moça se encontrava, ele não hesita em pedir ajuda à sua família. Unidos pela compaixão, todos se mobilizam em socorrê-la, levando-a para dentro de casa, onde a acolhem com cuidado. As mãos trêmulas de Túlio se juntam às de sua mãe e de seus irmãos, cada gesto refletindo a urgência de salvar aquela mulher que surgiu em suas vidas como um mistério e agora despertava sentimentos de proteção. Enquanto isso, em outra parte da cidade, as engrenagens da intriga continuam a girar. Medeia beija Asdrúbal, e Cunegundes vê. O gesto inesperado entre os dois acende um fogo de curiosidade e desconfiança nos olhos de Cunegundes. Sempre movida pelo desejo de garantir seu lugar no mundo, ela percebe naquela cena uma oportunidade. Asdrúbal, que já havia se infiltrado em tantas situações por meio de disfarces e artimanhas, deixa-se envolver pelo fascínio de Medeia. O beijo,
Ardente e ao mesmo tempo perigoso, sela uma aliança que poderá custar caro a todos os envolvidos. No universo da cultura e do entretenimento, uma novidade chega para movimentar a cidade. Lúcio anuncia um concurso para encontrar novos autores de radionovela, iniciativa que desperta o interesse de muitos. A notícia ecoa com entusiasmo, trazendo esperança para aqueles que sonham em escrever e dar voz a novas histórias. No entanto, é dentro da pensão de Margarida que essa oportunidade ganha um brilho especial. Manuela sugere que Margarida se inscreva, acreditando no talento escondido da amiga. Margarida, modesta e sempre mais preocupada com as responsabilidades cotidianas, hesita. Mas Manuela insiste, recordando-a de como suas palavras têm força e como sua sensibilidade poderia emocionar ouvintes de toda a cidade. De volta à casa de Túlio, um momento comovente se desenrola. Ainda debilitada, Estela desperta ao ouvir a voz de Dita na rádio. Os olhos semicerrados se abrem lentamente, e o som que invade o ambiente não é apenas uma música ou um discurso, mas a melodia carregada de afeto de sua grande amiga. A emoção toma conta do coração de Estela, que sente as lágrimas correrem pelo rosto, não apenas pelo alívio de estar em segurança, mas também pela lembrança da vida e das pessoas que deixou para trás. Para Túlio e sua família, testemunhar aquela reação é a prova de que Estela carrega dentro de si uma chama inapagável de esperança. Na mesma casa, porém, outro sentimento começa a crescer. Paula se preocupa com a dedicação de Túlio a Estela. O brilho nos olhos dele ao cuidar da jovem não passa despercebido. Paula, que nutre sentimentos por Túlio, teme que a presença daquela desconhecida possa mudar os rumos de suas vidas. Ela observa em silêncio, dividida entre a compaixão pela moça debilitada e a insegurança de perder o espaço que sempre acreditou ter no coração do rapaz. Enquanto os dramas pessoais se desenrolam, a ambição continua guiando passos perigosos. Maria Divina exibe sua esmeralda a caminho de São Paulo, orgulhosa de carregar consigo a pedra preciosa que simboliza seus sonhos de riqueza e ascensão. Caminha com a cabeça erguida, ignorando os riscos de ostentar algo tão cobiçado. Para ela, a esmeralda é mais do que uma pedra, é a promessa de uma vida melhor, longe das privações que sempre a acompanharam. No entanto, esse gesto de vaidade pode atrair não apenas olhares de admiração, mas também de ganância. Na cidade, os dilemas familiares e morais seguem em pauta. Celso confessa a Padre Lucas sua preocupação com Sandra. O peso da responsabilidade pela irmã é cada vez maior, e ele não consegue silenciar o medo de vê-la seguir por caminhos sem volta. Diante do padre, abre o coração, expondo suas angústias e pedindo orientação. Padre Lucas, sábio em suas palavras, o aconselha a não desistir da irmã, lembrando que o amor e a perseverança podem iluminar até mesmo as almas mais obscurecidas. Celso, emocionado, sente que precisa redobrar seus esforços, mesmo diante das decepções que Sandra já lhe causou. E é justamente nesse momento que a teia do destino se fecha mais uma vez. Zulma reconhece Sandra, cruzando com ela em circunstâncias que despertam de imediato sua atenção. Os olhos de Zulma brilham ao identificar naquela mulher a chave para novos desdobramentos. Sempre astuta, ela sabe que esse reconhecimento pode se transformar em vantagem, seja para atingir Candinho, seja para se fortalecer diante dos demais. Sandra, por sua vez, percebe que não pode mais se mover com a mesma liberdade de antes, pois sua identidade corre o risco de ser exposta. Assim, cada personagem segue conduzido por seus próprios desejos e dilemas. Túlio, dividido entre a compaixão e a responsabilidade, se vê cada vez mais envolvido com Estela. Paula, insegura, teme perder espaço para a jovem que mal chegou e já ocupa os pensamentos dele. Medeia e Asdrúbal, unidos por um beijo, caminham rumo a um destino incerto, observados atentamente por Cunegundes, que jamais deixaria uma oportunidade escapar. Margarida, incentivada por Manuela, carrega dentro de si a dúvida e a esperança de participar do concurso, talvez encontrando ali um caminho para se afirmar além das paredes da pensão. Enquanto isso, Maria Divina avança para São Paulo, sem saber os perigos que podem cercar sua ostentação. Celso, movido pelo amor fraterno, busca nas palavras do padre a força necessária para salvar Sandra de si mesma. E Zulma, atenta e perigosa, vê no reconhecimento de Sandra a chance de virar o jogo a seu favor. E, acima de tudo, Estela, ainda frágil, ressurge como símbolo de resistência. Sua vida, sustentada pelo cuidado de Túlio e pela lembrança das pessoas que ama, representa o fio de esperança que une todos os destinos. Quando seus olhos se abrem ao som da voz de Dita na rádio, não é apenas um despertar físico, mas um renascimento emocional. Estela continua viva, não apenas no corpo,
mas também no coração daqueles que aguardam ansiosamente. O futuro permanece incerto, mas uma certeza ecoa em cada canto: ninguém permanecerá o mesmo depois dos acontecimentos que estão por vir. Sexta-feira, 10 de outubro. O clima de tensão cresce ainda mais na mansão quando Sandra e Zuma se enfrentam. O encontro das duas é marcado por olhares carregados de desdém e palavras afiadas. Sandra, acostumada a manipular situações em benefício próprio, tenta se impor com sua arrogância e frieza. Já Zuma, sempre pronta a proteger seus interesses, responde com ironia e firmeza, deixando claro que não teme a presença da rival. O embate revela não apenas a rivalidade entre elas, mas também a promessa de novos conflitos, já que ambas enxergam na figura de Candinho e em seus vínculos uma forma de poder e vantagem. Enquanto isso, outro relacionamento chega ao fim. Ernesto termina o relacionamento com Tamires, deixando-a desconcertada. Ele, pragmático e cruel em suas decisões, não mede palavras ao anunciar a separação. Tamires, que tantas vezes se deixou enredar pelas manipulações dele, sente-se humilhada e traída. Sua expressão de mágoa se mistura ao desejo de vingança, pois, no fundo, ela sabe que Ernesto jamais foi um homem confiável, mas não esperava que fosse descartada dessa forma. Longe desse turbilhão, na casa de abrigo onde Stella havia encontrado algum alento, a tensão se instala. Túlio constata que Stella fugiu. A ausência da moça o enche de preocupação. Percorre os cômodos, chama seu nome e não obtém resposta. O jovem sente uma mistura de desespero e impotência, temendo que ela, ainda frágil, tenha se colocado em perigo. Sua família tenta acalmá-lo, mas a angústia é evidente. Stella é, para ele, alguém que precisa de proteção, e sua fuga é um risco que ele não sabe como enfrentar. No jogo de manipulações, Ernesto manipula Mirtes, usando de suas palavras envolventes e falsas promessas. Ele a convence de que precisa de sua lealdade, insinuando que juntos podem alcançar vantagens e poder. Mirtes, iludida, acaba cedendo à retórica venenosa de Ernesto, sem perceber que está sendo usada como uma peça descartável em seus planos escusos. A presença de Inês em São Paulo também se torna um novo elemento de conflito. Inês provoca Ernesto, deixando-o desconfortável e, ao mesmo tempo, desafiado. Suas insinuações carregam ironia e uma espécie de ameaça velada, como se ela soubesse mais do que deveria. Ernesto, embora tente manter o controle, sente-se instigado por aquela mulher, que parece disposta a tirá-lo do sério. No interior, uma revelação surpreende a todos. Asdrubal revela sua identidade à família de Cunegundes, deixando claro que todos os disfarces anteriores não passam de artimanhas. Cunegundes e Quinzinho reagem atonitos, chocados por perceberem que aquele homem que tantas vezes os enganou não é quem dizia ser. O peso da revelação cai sobre eles como um fardo, e as consequências dessa descoberta prometem abalar ainda mais os alicerces da família. Enquanto isso, a ganância cobra seu preço. Maria Divina tem sua esmeralda roubada, e o choque é imediato. Aquela pedra preciosa, que ela ostentava como símbolo de seus sonhos, desaparece diante de seus olhos. Desesperada, tenta compreender quem poderia ter cometido tal ato, mas a verdade é que sua imprudência em exibir a joia atraiu olhares cobiçosos. O sentimento de perda é avassalador, e Maria Divina percebe que sua ambição pode ter aberto espaço para mais dores do que alegrias. Em São Paulo, um eco de esperança surge no coração de uma irmã aflita. Anabela pensa ter ouvido Stella, e o instante é de pura emoção. O som parece real, como se a presença da irmã estivesse próxima, viva e clamando por reencontro. Embora incerta, Anabela se deixa envolver por essa sensação, agarrando-se à possibilidade de que Stella ainda esteja viva e que o destino possa unir novamente as duas. A suposição de Anabela não está distante da realidade. Logo depois, Stella retorna à casa de Túlio e confessa estar com medo. Seu rosto abatido e sua voz trêmula revelam o tamanho do trauma vivido. Ela se sente perseguida, como se cada sombra pudesse esconder um perigo, e admite que não encontra paz. Túlio, aliviado por vê-la de volta, promete protegê-la. Mas em seu íntimo sabe que o medo de Stella não é infundado. O passado e os inimigos que a cercam podem, de fato, ameaçar sua vida novamente. No entanto, enquanto Stella encontra refúgio temporário, o coração de Candinho enfrenta outro baque. Dita diz a Candinho que deseja ser apenas sua amiga, e suas palavras ecoam como um golpe. Candinho, que nutre sentimentos verdadeiros por ela, escuta em silêncio, respeitando sua decisão. A dor é visível em seu olhar, mas ele prefere não insistir, compreendendo que forçar um sentimento seria contrário à pureza de seu amor. Para Dita,
A escolha é uma tentativa de proteger-se de decepções e de manter uma relação de respeito, ainda que o coração lhe peça o contrário. No dancing, os sentimentos também se embaralham. Tobias tenta se reaproximar de Lauro, buscando um espaço de diálogo que há muito se perdeu. O esforço, porém, encontra resistência. Lauro, cansado das atitudes de Tobias, não se deixa convencer facilmente. A relação entre os dois permanece frágil, sustentada por um fio que ameaça se romper a qualquer momento. Já em outro canto, a paixão se confunde com escolhas precipitadas. Sônia beija Quincas, entregando-se ao impulso do momento. O gesto surpreende, pois revela que ela, antes encantada por Lauro, agora busca consolo nos braços de outro homem. Quincas, por sua vez, se deixa levar, feliz em ser alvo da atenção de Sônia, ainda que saiba que talvez seja apenas um substituto para preencher o vazio que ela sente. Entre os mais jovens, o peso do amor não correspondido também se faz presente. Picolé e Zé dos Porcos sofrem por Maria Pureza e Maria Divina, cada um preso em seus próprios sentimentos. O primeiro, com a inocência de um coração juvenil, se vê perdido na dor da rejeição. O segundo, mais rústico e intenso, sofre por perceber que o afeto de Maria Divina parece estar sempre ligado à ambição. Ambos compartilham a tristeza do amor que não floresce como sonharam, reforçando o quanto o coração pode ser frágil diante da indiferença. E é nesse turbilhão de emoções e intrigas que um encontro inesperado acontece. Candinho vê Sandra, e o impacto é imediato. O olhar dele se prende à figura da mulher que tantas vezes o atormentou e que, agora, surge diante de seus olhos como um espectro do passado que insiste em retornar. Candinho, surpreso, sente uma mistura de indignação e desconfiança. A presença de Sandra em São Paulo, ali, tão próxima, desperta nele a certeza de que ainda há muito a ser esclarecido. Sábado, 11 de outubro. A tensão paira no ar quando Candinho pergunta a Sandra sobre seu filho, numa tentativa de arrancar a verdade que tanto lhe atormenta. Seus olhos, cheios de expectativa e desconfiança, buscam alguma clareza na expressão da prima. Sandra, porém, como sempre, se mostra astuta. Com um sorriso disfarçado e palavras cuidadosamente escolhidas, a vilã despista o primo, desviando o assunto e insinuando incertezas que apenas confundem ainda mais Candinho. Ele percebe que ela não lhe dará respostas fáceis, mas a dúvida continua corroendo seu coração, aumentando a sensação de que há algo escondido que pode mudar o rumo de sua vida. Enquanto Candinho enfrenta esse dilema, no interior, outro vínculo se fortalece. Túlio admira Estela, observando com atenção a delicadeza de seus gestos e a força que ela tenta manter apesar de tantas dificuldades. Estela, ainda fragilizada, deixa escapar seus pensamentos ao confidenciar que sonha com Anabela. A lembrança da irmã surge em seus sonhos como um farol, um elo inquebrável que lhe devolve forças. Túlio, ao ouvir isso, se comove. Reconhece naquela jovem a luta para se agarrar às memórias e ao amor que a sustenta, e sente crescer dentro de si um respeito profundo, misturado com o afeto que transparece em cada olhar. O retorno de velhas ameaças, porém, começa a causar inquietação. Quitéria teme o retorno de Sandra, lembrando-se de todo o mal que a vilã já provocou. Suas mãos trêmulas e sua voz carregada de ansiedade revelam o pavor de que Sandra volte a agir contra a paz da família. O medo de Quitéria é compartilhado por muitos, pois todos sabem que a presença daquela mulher é sempre um prenúncio de confusão e tragédias. Na mansão, outra disputa de poder se anuncia. Zulma exige que Ernesto controle Sandra, colocando sobre ele a responsabilidade de domar os ímpetos da prima. Zulma, sempre preocupada em manter as aparências e a ordem ao seu redor, não tolera o risco de que Sandra desestabilize o ambiente. Ernesto, pressionado, promete agir, mas em seu íntimo vê nisso mais uma oportunidade de manipulação. Para ele, controlar Sandra significa também explorar seus planos em benefício próprio, ainda que isso signifique trair a confiança de todos. De fato, os planos de Sandra já tomam forma. Com sua habitual frieza, Sandra conta a Inês seu plano de assaltar a mansão de Candinho. Em tom calculado, descreve cada detalhe, deixando claro que seu objetivo é atingir Candinho no ponto mais vulnerável, seu lar. Inês, intrigada, escuta atentamente. Embora não demonstre de imediato, parece seduzida pela ousadia do plano, ainda que no fundo compreenda os riscos. A revelação de Sandra mostra que sua sede de vingança não diminuiu e que ela está disposta a tudo para ferir o primo. Em paralelo, em São Paulo, Maria Divina reporta o roubo de sua esmeralda para a polícia. A jovem, ainda abalada pela perda, tenta se recompor diante do delegado, relatando cada detalhe que se recorda. Seu tom é de indignação e desespero,
pois aquela joia era o símbolo de suas ambições. O delegado escuta com paciência, mas não disfarça a dificuldade da situação. Encontrar uma pedra preciosa roubada nas ruas da cidade é como procurar uma agulha em um palheiro. Maria Divina, contudo, insiste, mostrando que não desistirá de recuperar aquilo que considera parte de seu futuro. No sítio, mais segredos vêm à tona. Asdrúbal questiona Cunegunde sobre a compra do sítio de Candinho, provocando uma tensão imediata. A matriarca, sempre desconfiada, se irrita com as perguntas, tentando evitar respostas diretas. Mas Asdrúbal insiste, deixando claro que há algo nebuloso naquela transação. A desconfiança dele acende ainda mais a chama de conflitos entre as famílias, já que o sítio de Candinho é um bem precioso e constantemente alvo de cobiça. Cunegundes, furiosa, sente-se acuada, mas sabe que não pode entregar todas as cartas de uma só vez. Na cidade, outro casal enfrenta uma crise. Araújo acusa Olga de mentir para ele, e o clima entre os dois se torna insustentável. O advogado, firme em suas palavras, aponta as contradições no comportamento da esposa, revelando sua desconfiança crescente. Olga, por sua vez, tenta se defender, mas sua reação nervosa apenas reforça suspeitas. A relação, já abalada por segredos anteriores, se desgasta ainda mais, deixando claro que a confiança entre eles está em frangalhos. Enquanto isso, no abrigo, Estela finalmente revela algo que muda a percepção de todos. Estela confessa a Túlio, Paula e Jorge que perdeu a memória. O impacto da revelação é imenso. Com lágrimas nos olhos, ela admite que não consegue se lembrar de grande parte de sua vida, como se um véu tivesse apagado suas lembranças mais importantes. Túlio, chocado, a observa em silêncio, enquanto Paula leva a mão ao peito, tomada pela compaixão. Jorge, mais prático, tenta entender os limites dessa perda. A confissão explica muitos dos comportamentos confusos de Estela, mas também aumenta o mistério. O que exatamente ela esqueceu e que segredos podem estar escondidos nesse vazio de memória? De volta à mansão, um pressentimento sombrio se instala. Dita tem um mau pressentimento com Candinho, sentindo que algo de grave pode acontecer com ele. Seus instintos, sempre tão aguçados, a fazem ficar inquieta. Ela observa o primo com atenção, tentando captar sinais do destino, e sente um peso inexplicável no coração. Dita não revela tudo o que sente, mas sua expressão já basta para mostrar que o perigo ronda. Para ela, Candinho está no centro de algo grande e arriscado, e talvez não consiga escapar ileso das armadilhas que estão sendo montadas ao seu redor. As tramas se entrelaçam em um turbilhão de emoções e mistérios. Candinho busca respostas sobre um filho que pode mudar o rumo de sua vida, mas encontra apenas evasivas. Estela luta contra a perda da memória, sustentada pelo amor de Túlio e pela lembrança de Anabela. Sandra segue arquitetando planos cada vez mais perigosos, disposta a destruir o primo e invadir sua casa. Maria Divina se perde em sua obsessão pela esmeralda roubada, enquanto Cunegundes e Asdrúbal reacendem disputas antigas. Araújo e Olga se distanciam em meio a mentiras, e Dita, com sua sensibilidade, pressente que o pior está por vir. Cada personagem, em sua luta pessoal, parece caminhar para um ponto de convergência, em que os segredos revelados e os planos sombrios se chocarão de maneira inevitável. E, no centro de tudo, está Candinho, cercado por intrigas, sentimentos conflitantes e inimigos que não medem esforços para derrubá-lo. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.